bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. Hoje partimos à descoberta do mundo das dobragens para conhecer o trabalho de quem dá voz a personagens de filmes, séries e animações e perceber tudo o que acontece nos bastidores deste processo. Neste episódio, exploramos todas as etapas de uma dobragem, desde a preparação técnica até à interpretação dos atores. É um trabalho de equipa porque o ator executa, o diretor vê se a execução está boa e o técnico vê se em termos de som está tudo bem. Mas é um trabalho conjunto, ideias, problemas que existam, a melhor forma de dizer a frase, a melhor forma de a interpretar, porque quando se interpreta pode haver uma construção da frase que para o ator não ter muito jeito dar aquele sentimento que é preciso da frase, e às vezes é preciso trocar as palavras, sem trocar o sentido, trocar as palavras para que seja mais confortável para o ator. Mas é raro, mas às vezes acontece. Antes de qualquer ator entrar em estúdio, há um processo que começa nos bastidores. A dobragem nasce numa sala de reuniões onde se discutem etapas essenciais como a tradução e a adaptação dos diálogos. Este trabalho vai muito além da transposição literal. Exige uma atenção especial ao contexto cultural e ao ritmo da imagem original. É aceitar que se vai dobrar. Depois é toda a preparação, saber qual é a história, quem são os personagens, a tradução, a adaptação e depois todo o trabalho de sincronismo. A adaptação já inclui um trabalho de ver se as frases cabem, o acabar em O, o acabar em A, toda a parte do sincronismo, todo esse jogo que se tem que fazer, sem perder a informação essencial, porque o inglês é mais curto que o português e muitas vezes temos que cortar muita coisa. Mas não podemos cortar o essencial. Portanto, o técnico de dobragens o que faz é assegurar a gravação, está na regi com o diretor de atores e o ator dentro da cabine, e basicamente nós o que temos que fazer é orientar o microfone para, entretanto, o ator começar a dizer o texto, não é? E nós fazemos a gravação e tratar do lip sync, portanto, nas bocas da animação. E o ator de atores é que vai dizendo os timecodes, aonde é que a personagem dele entra. Por vezes nós chamamos as bocas, não é? Há animações que as bocas são mais difíceis, porque, por exemplo, se nós olharmos para uma animação, as bocas de certa forma são fáceis porque são mais mecânicas. Se for para dobrar imagem real, pessoas mesmo, muitas vezes é mais difícil, e o desafio está aí, porque há pessoas que têm trejeitos, têm hesitações, e aí às vezes é difícil do ator fazer os mesmos tempos e depois nós a mexer na onda e a sincronizar, digamos assim. Por vezes há personagens que nós chamamos talegas, há um texto enorme que tem que ser dito, e às vezes é difícil porque o ator não pode ler aquilo seguido. Temos que fazer pausas, saber onde é que, portanto, primeiro o ator ouve com o diretor, faz as pausas, onde é que a personagem efetivamente para e dá o salto para uma outra frase, e às vezes isso é que é mais difícil de fazer, ou seja, tem alguma demora para medir, para saber depois o que é preciso fazer mesmo. Por exemplo, de vez em quando pode haver um take em falta. Imagina, gravámos com um ator ou uma atriz, gravámos tudo, mas depois na fase de mistura percebemos que está a faltar uma reação. E às vezes o que fazemos é ir ou buscar uma reação que já foi feita, ou então às vezes ir buscar a reação e modelar para fazer um match. Porque na área às vezes o que acontece é que existem os chamados sound alike, que é pessoas que às vezes têm o mesmo tipo de timbre. E por vezes nós conseguimos ir buscar e safar, digamos assim, aquele projeto naquele momento, do que estás a estar a chamar o ator outra vez, ou só para vir cá e dar um grito, percebes? Ou reagir a tipo uma cena de espanto.
O diretor, sem o ator, o trabalho dele não faz lógica, não é? O ator, sem o diretor e o técnico também não faz lógica, porque dá a voz, se não houver ninguém, não há nada. E o técnico, porque se não tiver matéria-prima, não há, não é? E depois a fase que é final, que é o público. Se não houver estas 3 pessoas, o público não vê nada. Não é possível falar de uma dobragem sem falar também dos atores, os responsáveis por fazer com que cada personagem soe verdadeira. Com muita técnica, preparação e criatividade, são eles quem transformam o texto em ritmo e emoção, tudo isto utilizando apenas a voz. Os principais, vamos lá, aqueles mais principais, as vozes são sempre escolhidas com uma semelhança ao original, nunca se altera muito. É raro, já aconteceu em alguns casos, mas quando o resultado do próprio original ainda não está fechado. E às vezes pedem-nos para cria uma voz diferente porque a gente não está a gostar muito disto e pronto, e já aconteceu em alguns casos que até ficou melhor que o próprio original, a versão portuguesa. Mas geralmente há um encosto ao original, depois faz-se casting, 3 atores para cada personagem e vai-se procurando até se conseguir encontrar a voz mais próxima. As dobragens normalmente já vêm com uma voz base, original, portanto, ou seja, sejam os desenhos animados ingleses, americanos, espanhóis, franceses, italianos, e nós quando estamos com essa base, ela também nos ajuda muito a reconhecer imediatamente o padrão de cada personagem. É claro que é difícil, que não é um trabalho fácil. A pessoa chega aqui, eu não sei que história é, que personagem é. Claro que o diretor faz um briefing da história ou da situação, só para nos inteirar rapidamente da história, porque isso realmente ajuda bastante. Do personagem em si, nós já sabemos que voz é que lhe atribuímos. Nós, quando entramos, dão-nos o texto e olhamos as imagens, explicam-nos o que é a personagem e nós fazemos. Não há tempo para levar textos para casa, nem fazer visionamentos em casa. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque se eu levar um vídeo para casa, um texto para casa, eu vou olhar para aquela personagem de uma maneira. Mas quando eu chego dentro do estúdio, pode chocar com a maneira como o diretor de dobragens está a ver o filme. E é o diretor de dobragens que tem a ligação com a empresa internacional, seja a DreamWorks, a Warner, a Universal, o que quer que seja, e que sabe como é que há de dirigir cada um dos atores, porque lhes são dadas indicações. E se eu vir o filme da minha maneira em casa e depois chegar ao estúdio e o diretor me dirige de outra forma, isso pode criar choque. Por isso, eu acho importante nós chegarmos ao estúdio e termos tudo pela primeira vez. Nos filmes animados, Disney, DreamWorks, por exemplo, Príncipe do Egito, por exemplo, tu não trabalhas com a imagem final. Tu nunca tens acesso à imagem final, tens acesso ao esboço da banda desenhada. Não fazes ideia do que é que vai ser a cor daquilo, tens acesso só aos contornos. Quando eu gravo o Príncipe do Egito, o Ramsés, do Príncipe do Egito, eu só tinha os contornos do Ramsés. Não tinha a cor, não tinha o background já pintado, não temos nada, só temos os contornos do personagem. Eles estão a mandar aquilo por mails e tudo para as empresas de dobragens. Não vamos arriscar por ali o produto final, não é? Portanto, trabalhas com esboços. Quando nós conseguimos captar a energia do boneco ou da imagem real que estamos a fazer, é fácil chegar, rir, sem ter vontade de rir, e fazer assim um bocado as coisas a seco. E quando nós encontramos realmente a energia, é uma coisa que se sente, e às vezes, e realmente a voz, pronto, e volta um bocadinho a isto, a questão da respiração. Quando nós encontramos esse ponto que nos une, sabes, em uníssono com o da personagem que estamos a ver, quando nós reconhecemos isso em nós, é fácil chegar lá. Depois há a parte dos personagens secundários que não é exigido casting, e é um bocadinho o diretor e um bocadinho também a produção que escolhemos, tentando ser mais assertivo possível com o timbre original. Na questão da adaptação, essa adaptação é muito supervisionada pela empresa internacional e pela distribuidora do filme. De maneira que é em comum acordo que nós chegamos a essas conclusões.
logicamente que uma personagem que é um rei fala como um rei, uma personagem que é uma pessoa que é sem-abrigo fala como uma pessoa sem-abrigo. E se esse sem-abrigo, por exemplo, tem formação, se é um doutor ou um engenheiro, também terá de falar de outra maneira. Portanto, conforme as características da personagem, nós vamos então dar-lhe uma linguagem própria. Depois, as questões idiomáticas. É uma questão que normalmente as pessoas dizem, puseram aquilo, não é aquilo que o inglês diz. Claro que não é aquilo que o inglês diz. Temos que ir procurar determinadas situações na nossa língua que digam exatamente a mesma coisa ou que expliquem aquela ideia, mas que vai ser de outra forma, logicamente. A adaptação é uma coisa muito trabalhosa, muita atenção e depois, ainda por cima, é criar relação com o sincronismo, com as bocas. Ver se os As do texto original coincidem com os As em português, os Os, os Is, etc. E isso exige muito trabalho. Um guião adaptado, bem feito, já traz, já ajuda os atores a poderem colocar, quando falam e quando interpretam, colocar o texto em termos de sincronismo no lip sync, não é verdade? Tu fazes a tradução do original, do Príncipe do Egito. Muitas vezes és obrigado a traduzires a tua tradução e mandares não só a tua tradução para português, como a tradução direta em inglês da tua em português. Porque eles têm que perceber, através da tradução direta do português, se está semelhante à ideia que eles queriam passar no original. Porque, repara, tu não podes traduzir à letra nunca, porque senão não te cabe na música. Portanto, com certeza que às vezes tens que adaptar. Não induz em erro porque a ideia principal está lá. Tens isso também. Nós às vezes não seguimos a série toda, ou o episódio todo, a história toda, e portanto não estamos a viver o episódio desde o momento zero. Então há coisas que às vezes nos escapam de outros personagens que seriam importantíssimos para a dramaturgia do episódio. Mas que nós, enquanto estamos a dar a voz, temos que rapidamente lá chegar e também é difícil uma cena de riso ou de muita graça. A cena já lá está, a cena requer aquela intimidade e nós só temos a oportunidade de dá-la através da voz. Então nós temos que usar mentalmente, temos que nos projetar imediatamente para aquele corpo daquela personagem que está a falar e tentar equalizar imediatamente a voz, a vibração da nossa voz e da nossa respiração com aquele personagem. Então gravamos o filme, ator a ator, cada um à sua vez, não se encontram, são raras as vezes em que os atores se encontram. Depois de gravarmos cada parte, tudo aquilo se junta, vai faz-se uma edição para limpar e apurar o som e depois vai para a mistura, para se juntar este som com os efeitos, a música, todas essas coisas que não têm a ver com os diálogos. E depois, esta mistura e o produto final, ou seja, o master, é enviado para SIC, Canal Panda, RTP, Nickelodeon, para onde for. Ou seja, aquela série, para nós, o Dragon Ball vinha de França. Nós estávamos a dobrar por cima do francês. Não estávamos a dobrar sequer por cima do japonês. E nós só tínhamos 5 episódios do Dragon Ball quando começamos a dobrá-lo. Qual é que marca mais em termos do público para mim? É o Dragon Ball. Houve outras que me deram muito gosto. O laboratório do Dexter deu-me muito gosto de fazer o Dexter. Deu-me muito gosto de fazer o Dexter. Deu-me muito gosto de fazer os filmes da Disney, os filmes da DreamWorks. Deu-me muito gosto de fazer o Olaf no Frozen. Adorei fazer o boneco do Olaf. Portanto, deu-me um gozo enorme ter vindo do monstro, na Bela e o Monstro, há anos, e de repente ir fazer um boneco de neve do Olaf. Portanto, tudo isso tudo de fazer um monstro e depois ir para o Olaf, tudo isso me dá um gozo tremendo. E obviamente que fazer Disney, DreamWorks e entrar nesse mundo do Entrelaçados, do Frozen, da Branca de Neve, isso é claro que isso é impagável. Adoro. Algumas personagens que me marcaram a mim porque acabei por escolar a mim. Ou seja, não tem a ver comigo, mas eu consegui trabalhá-las no sentido em que desse o meu melhor e elas também ficassem um bocadinho agarradas. Olha, foi o caso do Shrek, é o caso do Lorax e é o caso, por exemplo, do Gepeto no filme do Guilherme Del Toro,
o Pinóquio, que é uma personagem com características muito interessantes, sério, que leva a determinadas questões emocionais muito fortes. Todas essas questões emocionais, mesmo nas dobragens, choros, risos, não podemos fazer por fazer. Tem que ser verdade, não pode soar a falso. Eu costumo dizer que já são bonecos, quando é o caso da animação, não precisamos de bonecar, precisamos é fazer à séria para eles ganharem consistência e verdade. E o Espeto foi um desses casos. E temos de nos divertir, temos que ser divertidos a fazer o que fazemos e também na ligação com os outros, com o técnico de som, com o diretor de dobragens, com o pessoal que trabalha em estúdio. Eu acho que muitas das vezes, quando nós pensamos que isto é um trabalho de grupo e não é um trabalho só nosso, torna-se tudo mais divertido. Por trás de cada gravação existe uma figura fundamental, o diretor de dobragens. Responsável por coordenar os atores, o diretor de dobragens garante a coerência das interpretações e assegura que o resultado final mantém a essência da obra original. Nós recebemos aquilo que a gente chama a Bíblia, que é toda a explicação da história, a explicação dos personagens, a intenção, o público-alvo, o que é que se pretende para o resultado final. Portanto, há sempre uma comunicação com eles. Depois, durante o processo, eles vão vendo coisas que gostam, coisas que não gostam, altera-se. Há sempre uma comunicação com eles, com o original, com a produção original. Há um outro ator que não tem tudo que o outro tem, falando naturalmente, preenche essa personagem e torna como se, pronto, é português, como se fosse um personagem a falar português, não é? E isso é curioso, é a parte engraçada que às vezes não é, por exemplo, não é uma coisa de imitar, a dobragem não se imita. Uma pessoa que está habituada a ser um imitador, chega cá, se calhar não consegue fazer esse trabalho tão bem como um ator empenhado do princípio ao fim e trabalhado naturalmente com o apoio do diretor, não é? Com as exigências e as coisas que o diretor vai-lhe pedindo para fazer durante o trabalho. Temos que pensar sempre quem é que está na sala a ver o filme, ou em casa, mais tarde, depois dos filmes saírem do cinema, que essa pessoa se divirta, não é? E então, se fizermos uma tradução muito literal, muito se perde. Portanto, é preciso ir buscar o humor, a graça e tentar surpreender as pessoas. Porque às vezes aquelas pequenas reações ditas, por exemplo, em americano, em inglês, não é? Tem alguma piada para alguém e aqui não tem. Portanto, é preciso inventar essa piada. Conseguir que numa sala não há nada mais agradável quando eu vou às antestreias, e já fui nestes últimos 25 anos a muitas, como podem imaginar, sentirmos a sala a reagir. E isso muitas vezes é o nosso termómetro de dizer assim, quer dizer, metade da sala reagiu, os filhos puxaram pelos pais porque perceberam a piada e o pai não, porque faz muito isso hoje em dia, os filmes já vêm com piadas para duas gerações, para que o pai não se sinta só chateado de levar o filho a ver um filme e, portanto, e que se intrusa um bocadinho na dinâmica do que se está a passar no ecrã. Não é? Os filmes é que a gente reúne com a equipa criativa internacional, original. É claro que é internacional, nunca é português. Embora se faça alguma animação em Portugal. Existe produção, eu fiz uma que se chamava Demanda do R, e que foi muito giro o processo, porque eles mostravam-nos um desenho e a gente, agora fazem uma voz para este desenho, sem animação, sem nada. E depois o próprio ilustrador, o animador, ia dizendo, não, porque ele é mais bonacharão, não, porque ele é mais isto, não, porque ele gagueja, não, porque vamos pô-lo com os tiques, vamos pô-lo com um sotaque qualquer, um lentejano, isto, ele é preguiçoso. Portanto, todas estas características constroem a voz que queremos dar ao personagem, e é muito giro o trabalho porque é mesmo de criação. É aí que estamos mesmo a criar, não é uma coisa que estamos a ver o que o ator original fez, o timbre, as graçolas, as formas de dizer as coisas, adaptado à nossa localização, porque a gente tem outra música de dizer as frases, mas é diferente, é muito mais giro fazer de início e dá muito mais trabalho, muito mais.
E às vezes não conseguimos. Às vezes andamos ali, pronto, olha, fica assim. Agora que já conhecemos cada etapa deste processo, chegou a altura de juntar tudo. Vamos entrar em estúdio para fazer uma pequena simulação e responder à pergunta que motivou este episódio. Como é que se faz uma dobragem? Boa tarde a todos. Recebemos um novo projeto internacional e gostaria de começar por falar sobre a tradução do guião. É importante analisarmos cuidadosamente as escolhas linguísticas, ou seja, tentar articular bem aquelas expressões culturais para garantir que o original faz sentido no português. De seguida, precisamos de pensar no casting das vozes. É essencial escolher atores em que a voz não seja muito diferente da original. Neste caso, a personagem principal tem cerca de 60 anos e precisamos encontrar uma voz forte, carregada e com presença para manter a coerência e, principalmente, a identidade da personagem. Também quero reforçar a importância da sincronia entre a voz e a imagem. Isto é mesmo muito importante. Temos de ter atenção ao movimento da boca, principalmente ligar os ãos, ou seja, garantir que a articulação dos sons coincide com aquilo que depois, se vê no ecrã. No estúdio é fundamental o trabalho conjunto, isto é mais para o António e para o João, o trabalho entre o diretor de dobragens e o técnico de som, para que cada um ajude a funcionar e para que este projeto seja assegurado e que a sua qualidade seja atingida. Por fim, temos de ter atenção em juntar a voz à imagem, e o resultado final deverá ser enviado para a empresa internacional para que possam rever e dar a sua aprovação final. Se for preciso, daqui a uns tempos, fazer alguma alteração importante, voltamos a remarcar esta reunião. Até agora é isto e bom trabalho! Entre tradução, técnica e interpretação, a dobragem revela-se um trabalho coletivo que exige precisão, criatividade e sensibilidade artística. Mais do que dar vozes a personagens, é criar pontes que ligam as histórias ao seu público. O nosso episódio fica por aqui, até para a semana. Entretanto, podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais digitais ou rever os nossos episódios na RTP Play e no YouTube em E2ESCS. Uma excelente semana e até breve!